tema desta noite, como conquistar estabilidade e liberdade financeira. A pergunta é, quem quer? Amém. Nós queremos, todos nós queremos ter estabilidade na vida financeira, viver, sabe, com equilíbrio. Se os irmãos prestarem bem atenção na descrição do fruto do Espírito Santo, você vai ver que lá naquela descrição, olha, espiritualmente, Deus nos diz que ter o Espírito Santo gera, né, manifestações na nossa vida. E fala de amor, fala de paz, fala de alegria, fala de longanimidade, que é muita paciência, mas fala de equilíbrio, fala de domínio próprio, fala de estabilidade. Então, o Espírito Santo quer que a gente viva em todas as áreas da vida de forma estável. Não pode um dia estar bem, um dia estar mal, um dia estar feliz, um dia estar chorando, um dia estar cheio de vida, outro dia estar deprimido, um dia ter saúde, outro dia estar prostrado, doente. Isso não vem de Deus. Deus tem equilíbrio em tudo. Então, para a área financeira também, não pode ter um dia e no outro dia não ter nada. Uma época da vida sobejar, noutra época da vida viver de rastro, sendo humilhação, vergonha nesta terra. Não é isto que Deus tem para nós, para o seu povo. Para o seu povo, Deus tem estabilidade e liberdade financeira. A palavra de Deus diz que Ele, na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós a liberdade. Você acha que quem já nos libertou do inferno, do diabo, da morte, dos principados, das potestades, do poder do pecado, não nos libertaria também de crises financeiras, de escassez? Lógico que sim. Ele é um Deus de liberdade total, amém? Para todas as áreas da nossa vida. E diz o livro da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos receber esta palavra, misture fé, abra o seu coração e agora abra os seus lábios e fale com o Senhor. O que você precisa conhecer mais a respeito das finanças? Senhor Jesus, nesta hora tão maravilhosa de ouvirmos a Tua voz através da palavra, nós nos abrimos, Pai, para aprender, porque o Mestre é o Senhor e nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor, para que não mais carreguemos fardos pesados na nossa vida financeira, coisas insuportáveis, humilhações, vergonha, porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve e suave, mas esta mesma palavra diz, aprendei de mim. Então, Senhor, aqui estão aqueles que são humildes para aprender de Ti e arrumar tudo o que precisa ser arrumado, começando com os pensamentos, os conceitos, tirando os preconceitos. Jesus, arruma dentro de nós este entendimento a respeito de finanças, à luz da Tua palavra, porque isso vai refletir nas nossas ações diárias. E a nossa área financeira, nossa vida financeira, vai por fim, Jesus, ser estável, ser livre e vai poder crescer até onde o Senhor quiser nos levar. Assim eu oro com fé para que seja realidade na vida de toda a igreja. Em o nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Obrigada, Bispa Silmara, por esse fundo precioso, essa caminha poderosa. Louvado seja Deus. Amados do Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Afinal, só nós sabemos como é que anda a nossa vida financeira. Ninguém mais sabe, só nós sabemos, nós e Deus. Nós sabemos a quantas andam os nossos trabalhos, o resultado daquilo que temos colocado, o nosso esforço, a nossa capacidade,
as nossas habilidades que Deus nos deu. Só nós sabemos como é que andam as contas, os nossos deveres como cidadãos. Só nós sabemos, nessa época do mês, neste dia do mês, quanto nós temos para receber, quanto nós já recebemos, o quanto já foi, o quanto está ainda, o quanto não temos, o que vai acontecer. Só nós sabemos como é que está a nossa questão financeira. E alguns talvez nem saibam muito bem, já se perderam no meio de tudo isso. No meio de contas, de dívidas, já nem fazem mais contas, já nem sabem para quem devem, ou se sabem, não querem encarar isso, não querem enxergar a realidade, porque não sabem como resolver. Então nós estamos aqui para vivermos um cristianismo legítimo, um cristianismo com verdade. Cristianismo que não tem verdade não é cristianismo. Porque foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós vamos falar de liberdade financeira, nós precisamos conhecer a verdade. Para que a verdade liberte as nossas finanças, se elas estão aprisionadas, se elas estão travadas, amarradas ou num buraco. Essa liberdade financeira, ela vem, como qualquer outra liberdade, com o conhecimento da verdade. E onde está a verdade? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Amado, fora da Bíblia, não há verdade. Há humanismo, há filosofia, há conceitos, há tantas histórias, tantas normativas, muitas vezes, mas que não tem nada a ver com Deus. Se nós queremos uma libertação, uma liberdade financeira, nós precisamos conhecer a verdade. Se nós precisamos da verdade, nós temos que ir para a palavra de Deus. E para nós vivermos o cristianismo legítimo, nós não temos só que conhecer a palavra, nós temos que viver a palavra. Então, não é pegar o que nos convém, adaptar a nossa vida. Nós temos que pegar a nossa vida e fazê-la no molde, fazê-la ser aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Nós temos que colocar a nossa vida na palavra. Não é a palavra, sabe, pulverizada ali na nossa vida. Nós temos que viver totalmente a palavra. Isso é cristianismo. Nós temos que viver a ética cristã. Existe uma ética cristã. Como existe ética em todas as profissões. Existe ética na medicina, existe ética no direito, existe ética na engenharia, existe ética, né, na sociedade civil, existe uma ética. Se as pessoas quebram isso, isso tem consequências. Existe uma ética cristã também, uma forma de se viver a palavra, uma forma de se viver a fé. E nós temos que viver os valores cristãos, os valores morais que permeiam a Bíblia Sagrada. Nós temos como base, regra de vida, o Bispo Bill disse isso muito bem, a Bíblia Sagrada. Então nós temos que viver uma vida apoiada na fé. Fé onde? Fé na palavra. Nós temos que viver uma vida apoiada na fé, mas também confiando nas instruções que a palavra de Deus contém. Inclusive, e incluindo sempre, a nossa vida financeira. Muitas pessoas acham que a vida financeira, como se trata de algo material, de dinheiro, então ela é uma coisa aqui da terra, ela é humana. E eu queria dizer que não. Tudo que diz respeito à minha vida e à sua vida é espiritual. O nosso trabalho é espiritual. Nós temos, comumente, né, uma forma de nos expressar para falar da nossa vida lá fora. Nós dizemos a vida secular, né? Todo mundo já ouviu esta expressão. E muitas pessoas, por uso desse nome, vida secular, que é a vida do século, acham que lá fora o século manda. O que eu não fizer aqui dentro dessas quatro paredes, eu sigo a regra do século. Lê do engano. Nós nunca vamos seguir o mundo, o século, né? Jesus disse que o mundo não tem nada que nós aproveitemos. E Paulo fala, olha, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente tem que ser transformada todos os dias, porque o século, o secular, tenta nos impor regras, nos falar como é que nós temos que viver, como é que nós temos que administrar as nossas finanças, o nosso casamento, como é que tem que ser as coisas dentro da nossa própria casa. Quem dita as regras para mim e para você é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ele é que diz como tem que ser o nosso casamento, as nossas finanças, enfim, o nosso dia a dia, as coisas dentro da nossa casa. E fora da igreja, especificamente, nós somos as mesmas pessoas. Nós temos o mesmo plano de Deus. Deus não tem um plano para pessoas quando estão aqui dentro e um plano para pessoas quando estão lá fora. Então, nós temos que incluir a nossa vida financeira, e eu tenho usado bastante este termo, de espiritualizar tudo. Nossa saúde tem que ser espiritualizada, nossa vida financeira espiritualizada. O que é ser espiritualizado? Não tem nada a ver com espiritismo, irmãos. Misericórdia. O que é espiritualizar o meu dinheiro, as minhas finanças, o meu trabalho? É eu ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, pelo conhecimento da palavra, eu ser dirigida nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu casamento, em tudo que eu fizer, nos cursos que eu fizer, enfim, naquilo que se chama popularmente, né, ou costumeiramente de secular. Nós não temos nada com século. Nós somos cidadãos do céu. Muito bem. Então, quando eu creio, eu não tenho medo de Deus, né? Eu não tenho medo da Bíblia Sagrada. Eu não tenho medo do que Deus manda fazer. É muito interessante pessoas que dizem assim: ai, quando vai falar de finanças, quando vê uma série sobre dinheiro, eu falto porque eu tenho medo do que Deus vai dizer. Então, essa pessoa não conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, Deus é amor. Deus só quer o nosso bem. Deus nos ama. Ele é o autor de toda boa dádiva. Como é que eu vou ter medo do que Deus diz? Como é que eu vou ter medo das regras de Deus, dos princípios de Deus? Então, quando eu creio, quando eu sou uma pessoa crente em Jesus, eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de nada que a palavra de Deus me ensine. Eu não tenho medo do que Deus manda eu fazer, do que Deus dá ordens, né? Do que Deus coloca no imperativo, que é mandamento. Eu não tenho sequer dúvidas a respeito da palavra. Quando eu creio, eu não demoro a praticar aquilo que Deus me ensina. Pelo contrário, eu obedeço a Deus, eu saio imediatamente a colocar aquela palavra em prática. Então, por exemplo, nas questões que envolvem as finanças, eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz, né? Eu tenho que crer naquilo que a Bíblia ensina, e eu não posso de jeito nenhum duvidar ou ter medo. Eu não posso ter medo do que Deus ensina, ou sequer ser desobediente, eu não posso. Então, amados, não crer na palavra, mesmo que seja alguma coisinha que a gente fala, não, isso aqui não bate bem. Amados, não crer na palavra, rejeitar a palavra ou qualquer parte da palavra, traz fracasso na vida. Traz um tropeço, uma consequência de queda muito grande. Então, eu tenho que seguir a palavra. E seguir a palavra me dá certeza do sucesso, das bem-aventuranças, né? Me dá sucesso da manifestação, me dá certeza da manifestação das bênçãos prometidas, quando eu me submeto. Olha o que diz Provérbios 13, 18. Vamos lá. Diz assim: pobreza e afronta. Olha que coisa terrível. Pobreza já é uma coisa horrível. Afronta, já imaginou afronta? Afronta é você ser, né, intimidado, questionado. É você ser zombado. É você ser peitado, sabe? Olha só, colocado contra a parede. Pobreza e afronta sobrevêm a quem? Ao que rejeita a instrução. Então, às vezes, a pessoa não sabe por que ela é tão injustiçada, né? Tudo acontece comigo, todo mundo me puxa o tapete, todo mundo me passa a perna, todo mundo faz e acontece comigo. Eu não consigo prosperar, parece que eu estou andando ao contrário, eu só estou perdendo. Olha, às vezes é um ponto. Está rejeitando a instrução. Que instrução? Está fora da Bíblia. Está fazendo tudo diferente do que Deus manda. Não se submete
as lições de Deus, as ordens de Deus, né? Mas o que guarda a repreensão, e às vezes a palavra vem para repreender, porque a palavra é a profecia, não é? A palavra é a profecia maior. E a profecia, a palavra, ela vem para edificar, ela vem para exortar, ela vem para corrigir. E muitas vezes ela vem com uma repreensão daquilo que a gente está fazendo na contramão da palavra. Então, o que guarda a repreensão será honrado. Então, quando nós recebemos uma palavra da parte do Senhor, testificada ali, lida na Bíblia, né, entendida, o Espírito nos mostra, e essa palavra vem nos repreendendo. Por quê? Por que ela vem repreendendo? Só eu sei se a palavra está me repreendendo. Por que só eu sei? Porque só eu sei o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo errado. Então, quando a palavra vem, né, a gente pensa, uau, estou confortável, estou dentro, né? Estou dentro da instrução, ai que delícia. Mas às vezes a palavra vem e a gente vê, uau, como diz a moçada hoje, veio com os 2 pés no peito. Então, né, o que significa essa expressão? Veio, pá, você sentiu o impacto, né? Aquele choque. Por quê? Porque a palavra vem confrontar alguma coisa que a gente está fazendo fora da palavra. E Deus não vem fazer isso, né, para nos ferir, para nos machucar. Ele vem para nos ajudar a acertar. Para quê? Para que a gente não tenha pobreza e afronta na nossa vida. Para que a gente saia disso, né, e receba a honra de Deus. Então, mesmo quando a palavra vem, e aqui eu vou usar algumas expressões, puxando a nossa orelha, com os pés no peito, com a vara, com borrachão, que diz um irmão para mim, hoje foi borrachada para todo lado, tomei tanta borrachada. O que é essa borrachada? É uma brincadeira, logicamente. É Deus, quando traz a palavra, e a palavra vem o quê? Repreendendo, porque está errado. E Deus pode fazer isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado, nós não podemos ficar repreendendo ninguém aqui, a não ser quando Deus nos dá esse conhecimento para a gente ajudar alguém. Enfim, são coisas e coisas diferentes. Mas a palavra vem e ela por si só, ela honra, ela consola, ela mostra o caminho, mas às vezes ela repreende, às vezes ela vem com, meu Deus, né? E o que vai acontecer quando eu guardo, quando eu aceito, quando eu corrijo, quando eu alinho a minha vida, o meu proceder à palavra? Eu serei o quê? Honrada. Então nós queremos honra, não queremos? Nós queremos ser pessoas honradas nesta terra, pessoas que não têm o nome imaculado. Nós queremos que ninguém bata na nossa porta. Nós queremos que os nossos filhos nos vejam como pessoas idôneas, pessoas que seguem a moral cristã, que são exemplo para eles, exemplo para a sociedade. Nós queremos, né, ser honrados por Deus, logicamente, porque Deus tem a forma dele, só Ele sabe como nos honrar, como ninguém sabe nesta terra. Então, para isso, a gente tem que aceitar a palavra de Deus, se submeter a ela. Olha o que diz Tiago 5, 1 a 7. Agora vem uma palavra aqui que Tiago, né, nos dá, que eu não sei, acho que são os 2 pés no peito e um nas costas. Deve ser assim. Olha o que ele diz agora. Atendei agora, ricos. E ele vai falar, que ricos são esses que ele fala? Chorai lamentando, por causa das vossas desventuras. Não é pelo fato de ser rico. A gente já estudou amplamente aqui que não tem nenhum problema ser rico. Porque Deus não é doido, né? Ele diz, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então Deus quer que a gente prospere. O Senhor nos dá força para adquirir riquezas. Então, assim, é para ser rico. Mas o que ele fala dos ricos, né? Lá quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não coloquem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E agora vem Tiago e diz, atendei agora ricos, chorai lamentando. Quando é que o rico tem que chorar lamentando? Quando é que isso vai acontecer? Por causa das vossas desventuras, que vos não vai sobrevir desventura porque ele é rico, mas pelo que agora você vai ver que ele faz, tá bem? Olha o 2. Alguns ricos fazem isso. As vossas riquezas estão... são riquezas que não são bênção, que não tem a bênção de Deus, vem por corrupção, vem por outros caminhos, né? São ricos que têm um caminho torto, que não se submeteram à repreensão do Senhor, à palavra. Então ele diz assim, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens, comidas de traça. Então o que ele está dizendo? Tem uma coisa errada nessa riqueza de vocês. Tem uma coisa podre nessa riqueza de vocês. Tem uma coisa contaminada nessa riqueza de vocês. Olha lá,
o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Ele está dizendo, tem uma coisa ali no que você possui que está sendo consumido, você sabe o que é, olha só. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então, o que Tiago está dizendo? Que existem ricos que estão, o quê? Com a sua riqueza toda comprometida, porque a forma de essa riqueza chegar não foi uma forma lícita. Tá? Os irmãos estão entendendo? Então, isso vai pesar, isso vai ter consequência. A pessoa que faz e acontece, puxa tapete, ganha de forma ilícita. Nós já falamos domingo sobre isso, né? Não é para ganhar de forma ilícita. Então, as pessoas que têm essa forma de adquirir bens materiais, elas não têm paz, elas estão sendo corroídas, corrompidas. Mas por quê? Olha só, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, pessoas que vão acumulando, e o que eles fazem? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Então, são pessoas que enriquecem às custas de prejudicar outros. Aqui está falando de patrões que prejudicam os seus empregados. Está dizendo que teve gente que trabalhou nos campos desses ricos, né? Tiago está falando isso, que trabalhou nos campos deles, mas o salário que eles tinham que pagar para os seus empregados foi retido. Olha só, muitas vezes as pessoas pegam o dinheiro e aplicam, dinheiro de salário de funcionários, e dão mais ali 1, 2 dias para ganhar aquilo, e ali está deixando de pagar no dia certo. A pessoa se esquece que aquela pessoa que é assalariada, como qualquer outra, tem suas contas, tem seu planejamento, e às vezes um dia que não receba, 2, tem um grande prejuízo, tem uma grande perda. Então diz que tem gente enriquecendo à custa de prejudicar pessoas. E olha só o que diz a Bíblia, né? Com fraude, esse dinheiro o quê? Esses campos estão clamando, e os clamores dos ceifeiros, dos empregados, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quer dizer que Deus sabe de todas as injustiças que são cometidas contra o seu povo, contra os trabalhadores. Amados, Deus não está dormindo. Toda vez que alguém chora, eu fui prejudicado, eu estou passando por isso porque me roubaram, porque me lesaram, sabe? Alguém está enriquecendo, usando a minha vida, o meu trabalho, meus talentos. Olha, amados, isso para Deus é grave, isso sobe aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Diz o versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Então, esses ricos não têm a bênção do Senhor. São aqueles que vivem regaladamente, olha lá, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Que coisa terrível. Temos mais um, não é? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, nós estamos vendo que há dinheiro, há pessoas ricas, e essas pessoas ricas, que ficam ricas à custa de prejuízo, de prejudicar pessoas, não vão ter paz, não vão ter sossego. Por isso que eu digo sempre, não se compare a ninguém. Não fique olhando a vida do rico ímpio. Você não sabe como ele chegou ali. Deus conhece aquela história toda, o que se passa naquela vida. Então não fique julgando. Às vezes ele é um atormentado, ele tem uma BMW, mas ele é louco, ele não dorme à noite, ele precisa se entupir de calmante. E as pessoas vivem muito por aparência. Então Deus diz, eles vivem em tormento, porque eles estão, às vezes, com muito dinheiro à custa de prejuízos. Versículo 6, temos o próximo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, seja paciente. Deus está olhando para o seu negócio, Deus está olhando para o seu trabalho. Deus sabe o que é que você está passando, o que já lhe fizeram, e Ele não está, sabe, com os olhos tapados ou os ouvidos fechados ao seu clamor, ao seu choro, a tudo aquilo que você tem passado. Mas ele diz, sede paciente. Quando Deus manda ter paciência, é porque você vai ver o resultado disso.
Deus vai operar, Deus vai se manifestar com justiça na sua vida. Ele não está mandando você ser paciente para depois lhe colocar num buraco mais fundo. Então, vamos lembrar disso sempre. Não é com trapaça, não é com engano, não é com fraude, não é com desonestidade, não é não pagando as dívidas, não é com pressa que alguém enriquece com a bênção do Senhor. Está claro? Então, nós somos pessoas lícitas. Diga lícitas. Diga honestas. Sempre. Sempre. Então, nós não... Por isso que assim, a minha vida secular... Eu não tenho vida secular. Eu tenho vida espiritual lá fora das quatro paredes da igreja. Porque secular é uma vida igual a do século. E eu não tenho nada igual ao século. Eu não faço nada que esse século faz. Amém? Que seja contra a palavra do meu Deus. Ok? Então, eu queria colocar aqui agora, no ponto 1, né? Isso aqui foi uma introdução, tá? Boa, né? Quem está aprendendo? O ponto 1 é o seguinte, para a gente, partir para a estabilidade financeira, para a liberdade financeira. Práticas do mundo, que nós chamamos de mundo secular, vida secular, do que a sociedade faz, que demonstram falta de sabedoria quando um filho de Deus as usa. Então, eu vou fazer uma listinha agora de algumas práticas do mundo que as pessoas fazem, tá? A maioria das pessoas fazem. Pessoas que não conhecem a palavra, que nós não podemos usar. Porque quando a gente faz isso que eu vou mostrar aqui, quando a gente tem alguma dessas práticas na vida, isso mostra o quê? Falta de sabedoria. Ok? E falta de sabedoria para nós leva à decadência, a tropeços. Então, vamos lá. Primeira prática do mundo, que não tem nada a ver com a gente. Se submeter a empréstimos. Deixa eu explicar rapidinho isso, né? Empréstimo para quê? Existem empréstimos que são lícitos porque são para aquisições. Algumas pessoas dizem assim, se eu não fizer um empréstimo, eu nunca vou comprar minha casa, ou eu nunca vou poder viajar, ou eu nunca... Então, existem empréstimos que são mensuráveis, que são empréstimos planejados, que estão dentro de orçamentos. Irmãos, estão entendendo? Que estão dentro dos propósitos de Deus, que você já fez conta, você procurou os entendidos, você sabe se aquilo lá é lícito, se os juros que virão, enfim. Esses são empréstimos. Agora, existem empréstimos que as pessoas se submetem para pagar dívida. Ou empréstimos que são pegos compulsoriamente, porque a pessoa quer porque quer fazer alguma coisa, ou porque quer adquirir alguma coisa. E ela não planeja, ela não vê que aquilo pode levá-la a um buraco. Você sabe uma coisa que acontece extraordinária nesse país? Que é assim, no dia em que uma pessoa se aposenta, ela não para de receber mensagens, telefonemas, e-mails, WhatsApp, batem na porta dela, oferecendo empréstimo. Para quê? Pense. Eu fiquei espantada. No dia que o meu marido se aposentou, o nosso telefone fixo não parava de repente, não parava de tocar de manhã à noite. E quando eu estava em casa, eu atendi o telefone. Aí eles falam de um jeito que você pensa que é algum documento, alguma coisa da aposentadoria. Não, é sobre aposentadoria, um número, para ligar para esse número que é da Caixa. E você pensa, aí eu deixava o recado lá. Tem alguma coisa com a sua aposentadoria? Ele não. No dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo. Um dia eu falei, pode falar comigo? E a moça falou, é o seguinte, é que agora ele tem direito ao empréstimo dos aposentados. Eu falei, eu não quero, ninguém quer empréstimo aqui. Não, mas é um benefício. É um benefício. Porque eles imaginam, amados, que grande parte dos aposentados não sabem, muitas vezes, distinguir estas vozes. É um benefício? Eu já fui tão lesado, já tenho tanta idade, então, qual é o benefício? Não vem aqui que se assina, nós vamos te dar um dinheiro, não sei o quê. Tem reportagens, você pode entrar lá na internet e pesquisar esses empréstimos para aposentar. Tem aposentado que está morrendo. Ele está enforcado até o pescoço.
Ele pôs a casa dele, tudo que ele, coitadinho, construiu a vida inteira, ele colocou de garantia para esses empréstimos. Então, nós precisamos entender que existem empréstimos e empréstimos. Você sabe que existem empréstimos de parentes. Quem já teve empréstimo de parente? Às vezes é pior que a agiota. Porque a pessoa vira a sua vida num inferno. E perde amizade, e quebra laços, às vezes, de família. E às vezes a pessoa, numa dessa de desespero, vai cair na mão de agiotas. Às vezes nós temos gabinetes, pessoas vêm aqui, o que eu faço? Estão ameaçando. Ameaçando como? De morte. Sequestro, os meus filhos, a minha mulher. Porque se meteu na mão de uma dessas pessoas. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de empréstimos. Uma pessoa disse para mim outro dia, eu emprestei o meu cartão de crédito para alguém da família. Alguém da família, emprestei o cartão de crédito. Passaram-se não sei quantos anos, essa pessoa deve uma casa. Já cresceu tanto o valor, que é uma casa, para pagar esse empréstimo. Porque um dia ele foi bonzinho e emprestou o cartão de crédito para uma pessoa da família. Os irmãos entendem? Então, empréstimos é para, sabe, para pensar muito, para orar muito. Ficar bem atento. Diz a palavra de Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Então, você sabe que a instituição financeira vai dominar sobre quem depende dela. Quem dependeu dela um dia. Né? O rico, aquele que emprestou, é o que tem para emprestar. Ou que, enfim, arrumou o dinheiro. E o que toma emprestado é servo. Em algumas versões está escravo do que empresta. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a questão de empréstimo. A hora que você tomou emprestado, você se colocou na posição de servo, serviu. E depois não adianta reclamar, o cara está me perseguindo, o cara não para de me ligar, ele está no direito dele. Não estou nem aqui falando se é certo ou se é errado, mas que ele vai ter domínio, vai. Os irmãos estão entendendo? O cara não para de me cobrar. O dinheiro é dele, o bem é dele. Então, ele vai te cobrar, enquanto você não pagar. É bom isso? É horrível. Número 2, aqui eu estou lhe mostrando algumas práticas do mundo. Para o mundo isso é normal, né? Que demonstram falta de sabedoria se nós praticarmos. Número 2, ficar devendo alguma coisa a alguém. A gente já falou bastante sobre isso. Romanos 13, 8 diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo vai pagar. Quem ama o próximo vai procurar para dar uma satisfação, né? Nem vou voltar a isso. E aqui não é só questão financeira, é qualquer coisa que se peça emprestado, tem que devolver. Ok? Amém? Fica todo mundo quietinho. Quantas pessoas pegaram livros emprestados e nunca devolveram? Que é uma coisa que hoje eu acho que não estão voltando a ler, né? Mas no meu tempo era muito comum. Sumiu os livros. Por quê? Porque está com fulano que nunca mais devolveu, não deu satisfação. Qualquer coisa que a gente pega emprestado. Tá? Quer ver uma coisa que as donas de casa ficam bravas? Porque elas emprestam com Tupperware. Por isso que todo mundo compra aqueles do supermercado, bem baratinho, vagabundo. E dava, pode ficar. Pote de sorvete, pode ficar. Põe no pote de sorvete, aquela coisa gostosa que você fez. Nem valoriza, né, no pote de sorvete. Porque o pote é mole. Agora, você dá num Tupperware. Né, Lourdinha? Tupperware custa caro, amado. Eu descobri que tem uma garrafa térmica da Tupperware. É verdade que custa R$400? Uma garrafa térmica. Você imaginou emprestar a garrafa térmica da Tupperware? Mas olha, não é porque ela custa 400, podia custar 40. Não é nosso. Tem que devolver. Limpo. De preferência faz um bolinho e devolve cheio. Amém? Glória a Deus. Pronto.
3. Outra prática que não pode, ficar dominado por dívida. O que é dominado? Deixar o tempo passar, tá? Só estou lembrando aqui do que a gente já falou amplamente. Então, assim, tem dívida? Ok, então tá. O que eu vou fazer? Agora foca nisso, pagar a dívida. Não fica aquele, paciência, né? A gente estava conversando, eu, Silmara, Bispo Henrique, outro dia, né? O Bispo Fernando, a gente estava conversando e falando, tem gente que fala assim, eu falei aqui para de tomar o cafezinho, para de não sei o que, as pessoas falam, nossa, que mesquinho, o que é um cafezinho? Um cafezinho não vai pagar minhas dívidas. Um cafezinho não vai. Mas 10 cafezinhos todos os dias da semana, que não é só o cafezinho, vem sempre com um brownie. Se o cafezinho é na Copenhague, ou na Offner, vamos falar sério? E junto com isso tem um almocinho no shopping toda semana, uma vez por semana. Isso não vai pagar minha dívida. Mas faz a conta. Nós fizemos uma conta por cima. Dá, sei lá, 400, 500 reais por semana. Soma 4 semanas. Tem 2.000, 2.500 no mês. Não vai pagar? Se você for fazer um acordo, vai juntando e vai dando para quem você deve. Não abro mão do meu almoço do shopping. Não abro mão do meu cafezinho na coisa lá. Não abro mão. Bom, não abre mão, então você está o quê? Como é que é? Se insurgindo contra a repreensão. E vem o quê? Pobreza aí, afronta o que rejeita Os irmãos estão entendendo que é bíblico? Que a gente tem que pensar melhor, tá? Então, assim, ficar dominado por dívidas nessa zona de conforto de que, já está assim mesmo agora, sabe? Vai saber, deixa um dia, o céu abre. Não vai abrir, não. O céu vai abrir para te engolir e chamar para a glória. Né? Muito bem. Diz 2 de Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do... Então, se você é vencido por dívida, se você está lá prostrado e não faz nada, você é escravo da dívida. Vai ter sempre esse escravizador na sua vida ali, né? Com uma amarra para que você não tenha liberdade financeira, estabilidade e não decole. Número 4, quarta prática, vamos ver. Diz assim, não pagar dívidas. Está tudo ligado aqui, né? Então, assim, tem dívida, tem que pagar. Salmo 37, 20. Tem gente que tem dívida e foge. Some. Olha, amados, e eu não estou falando do mundo, não. Estou falando de crente. Né? Pastora Cris, pastor Odair. Eles têm experiências incríveis para contar sobre isso. Que hoje eu não vou falar porque não edifica. Mas eles são responsáveis por receber as parcelas dos nossos retiros. E tem pessoas que vão lá, se comprometem, pegam o lugar, não paga. Mas não dá satisfação também. Alguns dão, logicamente. E outros você procura, você liga, sumiu, foi arrebatado, desapareceu do mapa. Olha só. O ímpio pede emprestado e não... Então, quem é que não paga? O ímpio. O justo, porém, se compadece e dá. Aqui, com permissão do Espírito, eu queria dizer que o justo, porém, ele sabe que ele está devendo, ele dá uma satisfação. Ele vai lá e, sabe, dá a cara a tapa. Estou devendo, faz um acordo, fala alguma coisa, sabe? E segue. Vamos ver o que vai acontecer. Deus vai ajudar aqueles que vivem os princípios de Deus. Número 4. Não, já falei, não pagar dívida. Salmo 37, agora número 5. Oprimir o próximo. Tem várias formas de opressão, tá? Então, diz Levítico 19, 13, olha só. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, aqui a opressão está se referindo a ficar com salário. A ficar com alguma coisa que o outro está esperando. Você está entendendo? Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. Então, às vezes, olha, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Tem uma hora certa para pagar, vai lá e paga. Não fala, amanhã eu dou. Você está oprimindo alguém. Eu estou oprimindo alguém. Se eu puder fazer agora, eu devo fazer agora. E eu fico negligente e falo, amanhã, tanto faz. Hoje para amanhã.
hoje para amanhã tem diferença para Deus. Porque se você pode fazer hoje, não é para fazer amanhã. Principalmente se isso for trazer opressão, se isso for trazer tristeza para o teu próximo, né? Algum tipo de prejuízo ou penalidade. Então, vamos lá. Ponto número 2, nós vamos para o 2 e vamos ficar por aqui para a gente encerrar. Viver por fé constrói estabilidade e liberdade financeira. Então, aqui eu queria dizer o seguinte, tudo isso que a gente falou sobre essas pequenas práticas que são de grande consequência, a gente precisa acreditar nisso que a Bíblia diz. Porque se você sai daqui e fala, deixa como está. Eu sei como é que é. Deus sabe. Volto a dizer, Deus sabe, mas Deus não concorda. Deus entende como é a minha vida. Deus entende, mas Ele não se submete a como é a sua nem a minha vida. Deus estabeleceu os princípios, entendeu, Andresa? Deus estabeleceu como as coisas são. E nós, às vezes, que nos acomodamos, né, em cumprir algum princípio, em nos submeter, em obedecer, em sair praticando, a gente costuma dizer, Deus sabe das minhas dificuldades. É lógico que Ele sabe tudo. Deus conhece as minhas limitações, lógico que Deus conhece. Mas se essa palavra está chegando à minha vida e à sua vida, é porque Ele vai nos ajudar a superar as nossas limitações, Ele vai nos dar força para ultrapassar as nossas dificuldades, Ele vai abrir portas, mas Ele quer ver um movimento da nossa parte. É por isso que eu estou falando, tem que viver por fé. Porque quando você vive por fé, quando você mistura fé, olha, se Deus está falando isso, eu sou limitado, eu não tenho condição, eu não sei nem por onde começar, mas eu creio no que a palavra de Deus diz e eu vou começar a agir de alguma forma, ainda que seja pequeno. Eu vou fazer algum movimento disso que Deus tem me falado. Então você está construindo a sua estabilidade e a sua liberdade financeira. Pode parecer insignificante, mas se você pegar a palavra do altar, misturar a fé e dizer, é isso que a Bíblia diz, se eu estou certo, eu estou certo, mas se eu estou errado, eu estou sendo repreendido por Deus e eu vou acertar. Então, isto aqui traz um mover de Deus tão grande na vida, amados, que a gente começa a caminhar e a construir a nossa liberdade financeira. Amém? Por quê, bispa? Porque a fé é a grande alavanca da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu me proponho a vir a um culto, a louvar, né, a ouvir uma palavra, ora, se eu não viver essa palavra por fé, se eu não crer nisso, eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou jogando minha vida fora. Então, assim, vamos pegar estas palavras, estes ensinos, este conhecimento, vamos misturar a fé a tudo isso e vamos alavancar a nossa vida. A fé alavanca a vida. Agora, se você precisa sair daqui, sabe, do que você ouviu hoje, o que dá? Pense assim, Deus sabe o que você tem para enfrentar. Deus sabe as tuas limitações. Deus conhece tudo a nosso respeito. Mas pense assim, de tudo que eu ouvi aqui já, até o dia de hoje, incluindo a mensagem de hoje, o que dá para eu me mover assim? O que eu poderia começar a resolver, a falar, a procurar, a fazer? Como que eu posso mostrar para Deus fé em tudo isso que Ele tem falado? Como é que eu posso mostrar a minha fé? A fé sem obras é morta. Então não adianta eu falar que eu creio e eu não faço nada. Eu preciso crer e eu preciso mostrar com uma atitude a minha fé. Amém? E aí a palavra diz que Deus, quando vê fé, não é quando Deus vê sacrifício, Deus vê choro. Não, quando Deus vê fé, quando Deus vê fé, Deus começa a se mover de uma forma que nós ficamos como quem sonha. Então eu quero orar nesse momento, encerrando este culto com você, para que você dê passos de fé. Olha, amado, pode ser um passinho pequenininho, mas dê um passinho. Permita-se dar passinhos. Sabe, uma criança, para ela crescer, para ela, sabe, se desenvolver, quando ela começa a aprender a andar, ela dá passinhos. Um dia ela se torna um homão, uma mulherona e dá passão. Não é verdade? Se ela se tornar uma bailarina, um bailarino, vai fazer espacate, vai abrir a... Mas todo mundo começou com passinhos. Na vida espiritual também é assim. Para a gente crescer, se desenvolver, ter uma vida equilibrada, estável em todos os sentidos, a gente precisa começar a dar passinhos.
Passinhos. Seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento, no relacionamento marido-mulher, seja alguma coisa com os filhos, seja alguma coisa com os irmãos. Se você deixa como está, fica como está. E vou lhe dizer, não fica como está. Porque aquilo que não está do jeito de Deus, se você deixar como está, fica o quê? Pior. Vai ficando mais difícil. Um dia eu vou falar para vocês sobre o tempo do perdão. Eu estou preparando um estudo sobre isso. Quanto mais tempo demora para acertar situações, mais difícil é. E assim é em tudo, tá? Num relacionamento, num casamento, entre irmãos, na igreja, entre irmãos em Cristo, nas finanças. Então assim, vamos fazer alguma coisa. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar para que você tenha esse insight, essa capacidade de você resolver coisas. Amanhã é sexta-feira. Acabou a semana, né, bispa? Vou resolver segunda. Poxa, a Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. O que pode acontecer num dia, né, amados? O que será que nós podemos fazer amanhã, hoje, nesse final de semana? Um passinho. Você vai ver a honra de Deus. Você vai ter um testemunho pelo passinho que você der. A minha vida com Cristo foi cheia de testemunhos. Eu tinha testemunho de todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias eu fazia alguma coisa que eu aprendia. Às vezes não era bem aquilo, mas Deus via o meu coração. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o quanto você, sabe, ama a palavra. Você se submete à instrução. Lembra-se, o que se submete à instrução receberá honra do Senhor. Ser honrado nesta terra já é uma coisa muito boa. Agora, ser honrado por Deus, quando a honra vem de Deus, uau! Curve sua cabeça aí. Coloque aí um passinho que você vai dar diante do Senhor. 2 passinhos, 3. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Mais uma vez, porque o Senhor está cuidando da nossa vida financeira, Jesus. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor. A tua palavra diz que nada vai faltar. Mas o Senhor tem que ser o pastor, Senhor. Nós temos que te ver como pastor, como nosso guia, nosso líder, nosso mestre, nosso dono, nosso proprietário. E se o Senhor é o nosso mestre, o nosso dono, nós temos que obedecer. Nós temos que aprender contigo, nós temos que nos submeter à instrução. Pai, Jesus, tira toda dureza dos nossos corações. Tira, Jesus, questões fechadas que estão fora da tua palavra. Tira, Jesus, preconceitos. Tira, Jesus, o secularismo, Pai, de dentro de nós. Tira, Jesus, as lições do século, Pai. Não tem nada conosco, Pai. As nossas lições são as tuas lições. E o Senhor quer nos ensinar a administrar a nossa vida financeira. E assim como nós te louvamos, Pai, pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, pela grande salvação, nós também vamos te louvar pela nossa estabilidade e liberdade financeira, Pai. Nenhum jovem desta igreja vai mendigar nada, Senhor. Nenhum jovem desta igreja, Pai, terá falta de nada. Não deixará de realizar nenhum sonho, Pai. Porque eles na sua juventude estão aprendendo, estão sendo instruídos pelo Pai Celestial. Estão abrindo o coração, Jesus, para dar pequenos passos, mas que valem muito para o Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver o dia a dia, a lidar com o dinheiro, com pagamentos, com recebimentos, com vendas, com compras, com o dinheiro alheio, Jesus. Ó Deus, o Senhor não tolera, Pai, que alguém lese um irmão, o próximo, que alguém oprima um funcionário, um trabalhador, um colega, um amigo, um parente. Todo tipo de opressão é maligna, Senhor. E nós não somos do maligno, nós somos do Senhor.
Então, Jesus, ensina-nos, Pai, as virtudes da honestidade, da verdade, da sinceridade, ó Pai, do pagamento no dia certo, Jesus. E que nenhum trabalhador aqui, Senhor, seja lesado por ninguém, Pai. Se alguém aqui tem sido usado, se alguém aqui tem sido explorado, Jesus, eu repreendo isso agora, no Teu santo nome, Jesus. Ó Deus, Tu és o Deus da justiça, Tu és justo, Pai, Tu és o reto juiz das nossas causas. Se alguém aqui tem uma causa trabalhista, Jesus, Tu és o Deus que julgas todas as coisas com retidão, Senhor. Move-te, Pai, na direção dos Teus filhos, do Teu povo, Jesus. Que ninguém, Senhor, ganhe dinheiro de forma ilícita no nosso meio, Pai. Que ninguém fique com nada que é do outro, Jesus. Que todos devolvam, Jesus, aquilo que não lhe pertence. Que todos restituam alguma coisa que tomaram para si, Jesus. E nós seremos, Pai, honrados por Ti. Ajuda o Teu povo, Pai. Hoje, amanhã, sábado, domingo, na próxima semana, a dar pequenos passos, Pai, passinhos, mas na direção de passos grandes, de uma grande estabilidade. Que se desenvolvam, Pai, com seu caráter cristão, e que a vida financeira deste povo, Pai, testemunhe da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, da Tua honra, Jesus. Que as casas tenham toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Que os Teus filhos tenham prazer, Pai, na hora de administrar, de usufruir do fruto do seu trabalho, Jesus. Nós colocamos, Pai, esta palavra nas Tuas mãos para que ela dê muitos frutos em nossas vidas no dia a dia. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Eu recebo essa palavra. Aleluia. Excelente.